Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, hoje é quarta-feira, 10 de julho de 2024. Vamos juntos e juntas ecoar o Bem Viver, que já está no ar. Hoje é comigo, Afonso Bezerra, já que o nosso querido amigo Lucas Weber está curtindo uma devida folga neste meio de semana. Seguimos pela próxima hora pautando assuntos por uma sociedade mais justa e solidária. A equipe do Brasil de Fato preparou uma edição recheadíssima de análises e notícias importantes para o nosso dia a dia. Bora nessa conferir os destaques de hoje? Entrevista com a ministra Aniele Franco, chefe da pasta de Igualdade Racial, comenta sobre a descriminalização da maconha, o avanço no caso Marielle Franco e a chegada das Olimpíadas. Liderança do MTST do Recife deixa a ocupação após ameaça e ataque de homens encapuzados. ONG Explar completa 50 anos de atuação, como a agroecologia e a convivência com o semiárido no Ceará. Memória e legado da escravização. Vamos falar sobre a história da pequena África no Rio. Meninas bateristas, acampamento em Curitiba reforça o empoderamento feminino por meio do rock. Essas e outras você confere logo mais aqui no Bem Viver. E a gente abre o Bem Viver de hoje com uma conversa com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. A entrevista foi feita com exclusividade pelo nosso repórter Lucas Weber e a gente confere agora mesmo. E o Bem Viver de hoje, então, começa recebendo a ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco. Antes de tudo, ministra, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com o Brasil de Fato. Sempre uma honra poder recebê-la aqui, viu? Imagina, honra minha. Obrigada pelo convite. Perfeito. Ministra, na semana passada você foi à Câmara dos Deputados a convite do deputado Kim Kataguiri e também Hélio Lopes para explicar questões relativas a uma viagem sul ao Rio Grande do Sul e gastos também referente a apoio do Ministério às enchentes, aos atingidos pelas enchentes. Eu queria ouvir um pouquinho da senhora se você recebeu esse convite como uma atuação como ministra de Estado, de prestar contas à sociedade, ou se você sentiu alguma conotação provocativa, alguma coisa relativa a isso. Olha, Lucas, eu sempre acho que é super importante a gente, quando entra em cargos como esse, tem que acatar e aceitar mesmo qualquer convite, convocatória, para falar e se explicar pelo trabalho, né? Eu vou só fazer uma pequena, mínima correçãozinha na sua fala, que os requerimentos eles não foram especificamente sobre uma viagem ao Rio Grande do Sul. Foram por dois motivos diferentes. Sim, sobre passagens diárias, né, que é importante sempre frisar que são missões institucionais, mas também sobre uma postagem, né? Eu não encaro de forma nenhuma como provocação, ou se foi, passou muito batido por mim, porque assim, Lucas, eu acho que faz parte. Eu acho que é importante dizer que tudo que foi feito do ano passado até agora no Ministério, não há nenhuma irregularidade, pelo contrário, a gente encerra 2023, inicia 2024, estamos aí mais da metade do ano já, com tudo dentro das normalidades, tudo regulado, bem direitinho, tanto para missões, né, que causam algum deslocamento daqui para fora de Brasília, quanto para qualquer outro lugar. E aí eu encerro, para não me alongar muito, dizendo que em 2023, 85% do nosso orçamento ele foi diretamente para políticas públicas e 15% voltado para diárias e passagens, visto que nós estávamos ali iniciando uma reestruturação de um órgão que era uma secretaria e vem a ser agora, né, desde 2023, um ministério. Então, sem problema nenhum, e comecei a minha fala na Câmara dizendo que sempre que convidada ou convocada, lá estarei, porque eu sou a favor do debate democrático, um debate de qualidade, né? Não houve nenhum desrespeito, e sempre que assim for, assim eu estarei. Isso é fundamental, né? A gente tem que sempre celebrar quando isso acontece, que eu acho que é assim que a democracia se constrói, se fortalece. Ainda um pouquinho sobre esse encontro que você teve na Câmara dos Deputados, o deputado Hélio Lopes chegou a escrever isso até antes mesmo da convocação, que, abre aspas, a escolha de favorecer determinados grupos, embora possa ser justificada pela vulnerabilidade dessas comunidades, necessita de uma explicação clara e transparente, fecha aspas. Ele se referiu à ação do Ministério de entregar cestas básicas a comunidades quilombolas, ciganas, enfim, esses grupos
que também sofreram pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Você interpretou talvez essa fala como uma necessidade de que também o povo brasileiro como um todo ainda precisa entender, talvez uma questão de letramento racial, de por que determinados grupos precisam de alguma atenção específica, inclusive um ministério voltado para isso? Perfeito. Eu acho que eu vou começar a resposta pela sua frase final. Nós temos uma missão, nós temos um decreto que regulamenta as atividades deste ministério, né? É impossível a gente não pensar em focar mesmo nessas pessoas, a qual nós representamos. Isso significa dizer que a gente está, né, dizendo que somos mais importantes ou que os outros não devem ser cuidados? Não. Absolutamente não. E você sabe que durante toda a sessão da Câmara, o deputado Hélio Lopes, por exemplo, me tratou com muita educação, me tratou super bem. Nós conversamos durante a sessão, conversamos pós, e por acaso encontrei com ele no lugar que dou aula também, no dia seguinte, após a sessão, e conversamos, e eu falei para ele, é isso que a democracia precisa, essa troca, né, esse diálogo. Cada passo dado em relação ao povo do Rio Grande do Sul pelo Ministério da Igualdade Racial não era para priorizar, mas sim conscientizar a sociedade como um todo, que existem pessoas, sim, com mais vulnerabilidade, mais vulnerabilizadas, perdão. Agora mesmo, na semana passada, sai uma pesquisa, né, do Datafolha que diz que 52% das pessoas que foram mais atingidas são pessoas negras. Então, assim, a Aniele não está tirando isso de qualquer lugar. A gente gosta de trabalhar com dados, com fatos, né, com coisas concretas e reais que a gente possa vir a auxiliar. Então, fosse o mapeamento dos lugares, né, onde tinham ali terreiros, quilombos que tivessem inundados, ou fosse com cesta básica, que chegou a mais de 7.000 cestas básicas, ou fosse com a nossa presença física, que foi o que fizemos no 14 de junho, né, do mês passado, atendendo, estando com as pessoas, ouvindo os parlamentares. Então, assim, isso não me incomoda, em hipótese nenhuma. Eu acho que tem um trabalho a ser feito, e quando o trabalho é feito com seriedade, a gente demonstra com fatos e com dados a importância disso aqui. Assim como a ministra das Mulheres está cuidando das mulheres, assim como a ministra da Saúde, perdão, está cuidando da área da saúde, e somos um time, e aqui não é diferente, cada um joga numa posição, somando aí com a liderança do presidente Lula e somando para que um governo federal de qualidade, de liderança, de ações concretas, né, que a gente possa reconstruir de fato aquele Estado. Ministra, agora eu queria voltar a falar sobre uma questão um pouquinho mais antiga, que foi sobre essa decisão considerada histórica pelo Supremo Tribunal Federal de descriminalizar o uso de maconha no Brasil. Importante sempre reforçar que não se trata de legalizar, muito menos regularizar, mas sim tirar esse fato de crime. E mais do que isso, né, ministra, finalmente colocar uma quantidade física para diferenciar quando a pessoa vai ser considerada traficante, quando a pessoa vai ser considerada usuária. Quero discorrer um pouquinho sobre esse assunto com você, mas primeiro eu queria ouvir como você, como representante desse ministério, recebeu essa decisão da Suprema Corte. Você sabe, Lucas, que muito foi falado, né, na semana da decisão, e eu sinto que ainda muita gente foi contrária, a favor, mas o que de fato sempre me pega é que pautas como essa, assim como o aborto, assim como essa, tem que ser tratada como questão de saúde pública. A gente não pode achar que, pelo meu achismo, eu vou dar uma opinião, dizer que eu sou contrário ou a favor, né? É isso. Descriminalizar não é liberar. Você fala isso na sua própria pergunta e traz isso à tona. E muitos ativistas, muitos intelectuais, muitos influencers nas minhas redes, eu assisti e vi as pessoas falando sobre isso. Então, para mim, pensar que quando você olha o número de pessoas encarceradas hoje no nosso país, que passa de 70% sendo pessoas negras, isso é muito grave. Isso é algo que precisa, com certeza, ser levado em consideração. Então, é uma decisão importante, é uma decisão histórica, é uma decisão, sim, que pauta a saúde pública, saúde mental. Então, é uma decisão que eu acho que pelos próximos meses e anos estaremos aí, sim, trabalhando, debatendo sobre isso. E eu fico, sim, satisfeita com a decisão, mas sempre frisando, trazendo, né, como eu iniciei a minha resposta. Eu acredito que todo e qualquer tema que diz respeito como esse, como o aborto, que diz respeito à nossa saúde, precisa, sim, está ali sendo tratada nos moldes de saúde pública.
Perfeito, ministra. Então, aproveito até para abordar um pouquinho mais uma questão que foi também considerado histórica a decisão não só pelos termos que foi tratado, mas também porque, mais uma vez, o STF reconheceu o racismo existente no Brasil e como essa pauta tem a ver diretamente com violência policial, especialmente contra a população negra. Então, de certa forma, os ministros trouxeram essa questão à tona e avançaram porque entendem que precisa ser pautado isso para combater todas essas discriminações e violências que acontecem. Então, eu queria perguntar para a senhora se você acredita que essa decisão pode sim ajudar nesse combate à violência popular, violência policial, especialmente contra a população negra, ou não necessariamente, porque a gente já viu algumas decisões do STF que tocavam nesse assunto, inclusive durante a pandemia, contra invasões em favelas, entradas em comunidades, e a gente não viu ela exatamente ser cumprida à risca. Então, eu queria ver, à luz dessas questões, se você acha que essa decisão, sim, pode entrar nesse cerne. Eu espero que sim. Eu sou aquela pessoa otimista que espera que as pessoas vão se conscientizando pouco a pouco, dia a dia, né, do quanto um letrar é importante, do quanto acatar decisões. Você cita aí a DPF das favelas, né, naquele ano fatídico da pandemia, onde muitos líderes e muitas lideranças também estavam na rua pedindo, né, não queremos morrer nem de tiro, nem de Covid, nem de fome. E, infelizmente, aquela decisão não tinha sido acatada e descumprida em vários âmbitos. Eu falando aqui, enquanto carioca que morava no Rio naquela época, e lembro de ter presenciado algumas, inclusive. Então, eu acho que sim, eu acho que é uma decisão que traz um questionamento, uma discussão e pauta o racismo como o centro, né, talvez, de uma virada de chave do nosso país. Eu acho, né, e na verdade nem eu acho, eu espero sim que isso possa vir a diminuir, né, abordagens truculentas, que isso possa diminuir, né, diferenciação de pessoas com cor X ou Y, quando sim são flagradas e pega, da maneira que a gente tem os dados comprovando cada vez mais. Então, tudo e qualquer ação, tudo e qualquer decisão ou política pública, né, que venha a ser implementada visando aí a melhoria do nosso país, visando de vida digna para as pessoas negras, brancas e todas, né, eu vou ser sempre a favor. Sem dúvida alguma, né? Acho que essa decisão trouxe essa esperança para todo mundo, para olhar por essa perspectiva finalmente, conseguir desvincular essa guerra das drogas a toda essa violência que a gente presencia. A gente sabe que o Rio de Janeiro acaba sendo um palco de tudo isso, mas reflete no Brasil inteiro. Mas, ao mesmo tempo, por mais que a decisão caminhe nesse sentido, a gente viu que os ministros mantiveram essa questão que, digamos, um delegado, um responsável oficial, vai ainda ter um poder de veto, um poder de decisão ali, cabe ainda subjetividade, que era uma questão que justamente fazia com que abordagens de mesma quantidade de pessoas negras e pessoas brancas acabava sempre prejudicando pessoas negras. Então, eu imagino que essa questão de permitir a subjetividade ainda para uma decisão do delegado, talvez ainda faça com que a gente não consiga avançar tão firmemente nesse sentido, né, ministra? Sim, eu acho que é por isso que é tão importante. É isso, né, Lucas? Somos todos seres pensantes, cada um vai se posicionar e falar da maneira que quer. Eu sempre gosto de trazer, por exemplo, algo que eu estudo já há algum tempo, que é a linguística aplicada, que fala: não importa o que você esteja lendo, o que importa é como você vai receber aquilo. Então, para você receber aquilo, vem aí um comportamento prévio, uma decisão prévia, uma posição prévia que você já tenha tido, né? Então, cada decisão, cada feito, cada prisão ou soltura, enfim, cada aplicabilidade da lei ou não, vai depender, infelizmente, de cada um? Sim. E eu falo infelizmente por quê? Porque se fôssemos todos iguais, talvez a gente hoje não tivesse racismo no nosso mundo, né? No nosso país, em vários outros lugares. Mas essa interpretação e essa vivência anterior que trazem, né, a cada cargo que é ocupado, acontece, é verídico. Por isso que eu acho que é tão importante a gente não só ter o Ministério da Igualdade Racial, como o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério das Mulheres, para que a gente possa letrar e trazer humanização, a gente possa letrar e trazer direitos humanos, a gente possa falar dos dados da realidade, do que tem acontecido, de como as pessoas têm vivido. A gente se falou no ano passado, e eu me lembro quando você me entrevistou da outra vez, e eu tinha acabado de vir com aquela frase de que para estar aqui tem que saber de onde veio. E essa frase me marca muito e mexe, eu acho que eu vou levar ela para sempre, porque é por isso que é tão importante você ter referências, é por isso que é tão importante você ter valor, caráter e lembrar
dos seus que não estão aqui nessa cadeira, mas que você vem representando. Então, não adianta, né, é como falar, eu só quero contratar mulheres. Se não for uma mulher progressista, às vezes, infelizmente, não vai votar com você. Mas se não for um delegado X ou Y, enfim, estou dando um exemplo aqui de diversas profissões, para dizer que o que importa de verdade é o que você acredita, é o que você defende. Então, infelizmente, a gente pode continuar tendo, né, coisas que vão diferente do que foi definido pelo STF, mas, em contrapartida, é um avanço. Em contrapartida, a gente está, assim, hoje pautando coisas que talvez há anos atrás a gente não conseguiria pautar. Ministra, só para fechar esse bloco sobre violência policial, eu queria só trazer mais agora esse caso que aconteceu semana passada no Rio de Janeiro, de 2 policiais de uma viatura que abordou jovens negros e também tinha 2 jovens brancos ali, mas que depois foi se descobrir que eram filhos de embaixadores. É um caso que está tendo uma repercussão internacional. Felizmente, mas infelizmente, porque a gente sabe que está tendo essa repercussão justamente porque envolvia filhos de autoridades, porque a gente sabe que casos semelhantes devem acontecer corriqueiramente com pessoas que não têm esse status de importância, mas enfim, esses PMs estão sendo investigados, o caso que o Itamaraty está envolvido. Queria saber se o Ministério também está envolvido de alguma maneira, tem acompanhado essa repercussão e as investigações. Sim, com certeza. Eu recebi também, né, a notícia, vi o vídeo, muitas pessoas me enviaram. Acho que você falou tudo quando você faz a sua pergunta, você define muito bem qual foi a situação exata. Desde o momento, né, zero, a gente repudiou, a gente fez um Twitter, a gente entrou em contato também com o MRE e está ali em diálogo conjunto, não somente com o Itamaraty, mas também com o Ministério da Justiça, com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para acompanhar essas investigações, mas é sempre algo que eu fico muito, enfim, indignada, Lucas, porque é sempre a mesma coisa, sabe? É sempre as mesmas características, é sempre a mesma atitude, e é cansativo, porém a gente sabe que é uma missão. A gente sabe que é uma responsabilidade nossa enorme, enorme, fazer com que a gente consiga, que as pessoas tenham um pouco mais de empatia ao olhar. São jovens, né? Eram jovens passeando, e eu super entendo que algumas pessoas podem não se sentir tão confortáveis, mas não aparentavam nem apresentavam nenhum tipo de ameaça, né? A sua cor da pele não pode significar uma ameaça, né? E infelizmente é o que a gente ainda vê muito, assim. Então, não é à toa que a gente pensa no Juventude Negra Viva como um grande guarda-chuva, como algo enorme do Ministério da Igualdade Racial, mas do governo federal, porque, assim, antes de pensar os nossos jovens na escola, com saúde, com trabalho, a gente precisa pensar nesses jovens vivos, né? Então, por isso é tão importante pautar que eram crianças, que eram adolescentes, e não somente eles, como vários outros casos já aconteceram e merecem também atenção, tanto quanto esse caso. Início, eu queria voltar agora a falar um pouquinho sobre a Câmara dos Deputados, sobre um assunto que a senhora também já chegou a se manifestar, que foi esse pronunciamento da deputada Carla Zambelli, que, segundo ela, num ato falho, chamou a deputada Benedita da Silva de Chica da Silva. Foi um caso que também teve repercussão, felizmente teve, porque a gente sabe quais podem ter sido as intenções da deputada Carla Zambelli, mas eu queria te ouvir só mais um pouquinho. Bom, você falou que você recebeu o decoro por parte dos deputados quando você foi à Câmara dos Deputados. No entanto, não foi o que aconteceu ali com a deputada Carla Zambelli quando chamou a sua colega dessa maneira. Queria saber se você viu alguma segunda intenção, que caso, se também o próprio Ministério tem uma intenção de acompanhar isso de alguma maneira mais investigativa, ou se apenas o pronunciamento se bastou nesse caso. Olha, Lucas, eu te digo que essa deputada com essa atitude tão pequenina, eu prefiro nem comentar sobre ela, né? Porque eu não consigo nem enxergar direito, mas a Bené, eu acho que vale o nosso reconhecimento, que vale, né, a nossa referência. Eu acho que a Bené é aquela mulher que veio abrindo caminhos e lugares e espaços por onde passou e por onde tem passado, e que merece o nosso respeito e a nossa consideração. Ato falho ou não, vem seguido de deboche, vem seguido de racismo, vem seguido ali de um quê de desprezo, né? Primeiro que, assim, Chica da Silva foi uma mulher de referência estratégica, inteligente, batalhadora, né? E que passa por inúmeras atrocidades, mas consegue ali, da maneira dela, assim como, abre parênteses, várias das pessoas negras sobrevivem nesse lugar,
fecha aqui parênteses, sobreviver à sua época, né? E o problema dessa fala, né, que foi bem infeliz, não é a comparação de Benedita com Chica da Silva, né? Não é isso, assim. O desrespeito é o deboche de um racismo, de uma escravidão, de uma mulher negra. Mulher negra essa que já foi senadora, governadora, de deputada, né? Mulher negra que tem ali uma carga política que talvez maior do que o que essa senhora tem de idade, e merece todo o nosso respeito. Eu abro a minha fala na Câmara falando sobre, reverenciando Benedita da Silva e me recuso a falar o nome da outra deputada porque, para mim, como eu disse no início, é tão pequena que eu não enxergo. Ministra, nossa conversa está chegando ao fim, mas tem algumas questões que eu queria ouvir da senhora. Você citou a nossa entrevista anterior, que aconteceu em março, e foi algumas semanas, talvez 1 ou 2 semanas antes da Polícia Federal ter deflagrado essa operação que acabou prendendo, né, Chiquinho Brazão e Domingos Brazão, acusados de serem mandantes do caso de Marielle Franco. Já passou alguns meses desde então, e eu queria ouvir a opinião da senhora, se você acha que esse caso chegou a um ponto final. Claro que mais investigações devem acontecer, até para comprovar todas essas acusações da Polícia Federal, mas pelos nomes que a polícia chegou, a senhora acredita que talvez tenhamos um ponto final, uma conclusão desse caso tão grave e célere? Você sabe, Lucas, que eu vou falar agora uma frase um pouco clichê, mas para mim esse caso não deveria nem acontecer, né? Deveria nem ser aberto. É difícil falar se chegou ao final ou não, porque para mim a justiça perfeita seria a minha irmã aqui, né? Seria ela no segundo mandato dela ou não, ou eleita como deputada, enfim, é difícil para mim ter que opinar sobre isso, porque me atravessa num lugar diferente do que talvez outras pessoas. Mas eu sempre digo que eu não gosto de trabalhar com suposições sobre nada e sobre esse caso principalmente. Assim, eu sei que tem um avanço, tá? Não me entenda mal, assim, eu sei que tem um avanço de um trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, estadual, eu sei que tem um avanço enorme, eu acho que tem o retorno de um governo democrático também, para que se coloque também mais peso dentro de uma investigação como essa, mas eu não sei te dizer de verdade se a gente chegou ao fim ou não, porque se demoramos 6 anos para identificar que uma pessoa que acolhia a minha família estava, na verdade, envolvida com a não investigação e a não elucidação do crime, eu não sei o que te falar, assim. O que eu espero é que a Mari nunca seja esquecida, o que eu espero é que o legado dela, né, permaneça aí por muitos e muitos anos, enfim, séculos, porque foi e é, para mim, uma mulher de muito caráter, de muito valor, e não é em vão, e não pode ser em vão nenhuma luta dela. Para todos nós, né? Para toda a população brasileira, precisa ter essa compreensão. Agradeço compartilhar. Ministra, a gente está em ano de eleições municipais. O Ministério, o governo como um todo, mas a sua pasta pretende de alguma maneira atuar para fortalecer e incentivar candidaturas de mulheres e pessoas negras para prefeituras ou vereanças pelo país? Olha, é papel do Ministério sempre, sim, transversalizar toda e qualquer luta que envolve, né, ou que envolva, perdão, mulheres negras, pessoas negras, homens negros como um todo, enfim. E não vai ser diferente desse ano, né? Pautar e lutar pela democracia, para que a democracia seja cada vez mais diversa e cada vez mais nos inclua, é nosso dever, a nossa missão, e assim a gente vai estar fazendo não só em 24, como ano que vem, e como no 26, enfim, enquanto estivermos aqui, com certeza. Ministra, o Distrito Federal recentemente oficializou a Lei Vini Júnior, algo que vem acontecendo no Rio de Janeiro também, Rio Grande do Sul, Paraná. Está chegando o momento, talvez, do governo federal, ou seja, o Congresso, mas, enfim, que o Brasil tenha uma lei federal em torno dessa questão da violência que acontece em todas as instâncias, mas a gente sabe que dentro dos estádios de futebol, dentro do esporte, é um local que acontece muito isso? Olha, eu ia ficar assim muito, muito contente se conseguíssemos, sabe? É isso, né? Eu sou atleta, filha de um homem que ama futebol, e meu pai, desde que eu me entendo por gente, assim, adolescente, ele fala assim: tem que ter uma lei que, se tiver qualquer tipo de racismo ou violência dentro do estádio, o time seja punido. O time não jogue, o time pague. E há muitos anos eu escuto isso. E você sabe que o esporte mudou a minha vida, então por isso a gente pensa no esporte sem racismo, né? Por isso a gente pensa em olhar outras questões, ou questões como, por exemplo, a que assinamos no dia
lá da Copa do Brasil com a CBF, né? E aqui aproveitar para mandar sempre um abraço para o Edinaldo, que é esse homem que também tem transformado, né, a cara da CBF, lutado muito sobre esse tema. Então, eu vou ser sempre aquela pessoa otimista, não vou ser totalmente poliana, mas vou ser aquela pessoa otimista de dizer assim, gente, eu espero que sim, eu espero que diminua, eu espero que a gente consiga dar cada vez mais visibilidade, porque não é à toa, e aí, para não me alongar muito, que eu sei também que você tem um tempo aí contado, Lucas, quando nós fizemos uma missão no ano passado para a Espanha, para dar visibilidade a tudo que o Vini Júnior estava passando e passava, junto com a ministra da Igualdade, que lá tem uma secretaria e uma diretoria de combate ao racismo, né? É a primeira vez que ocorre uma punição para as pessoas que estavam sendo racistas com o Vini Júnior. Então, isso para a gente é a certeza que a gente está no caminho certo e que sirva de exemplo, sim, para o governo federal como um todo, né? Não é à toa que a gente está ali fazendo isso em conjunto com o Ministério da Justiça, com o Ministério dos Esportes. O presidente Lula é uma pessoa que ama esporte também, tem sempre falado e pautado, muito empenhado nesse tema, e eu espero que a gente consiga, assim, diminuir e, ao mesmo tempo, fortalecer para que todos tenham oportunidade de esporte, porque salva vidas. Ministra, agora eu queria falar um pouquinho sobre demarcação de terras quilombolas. Queria saber se para esse ano o Ministério trabalha com alguma expectativa, com algum número, com alguma meta de demarcações. Sim, a gente tem trabalhado desde 2023 com as nossas metas, mesmo entendendo, né, que não é o Ministério da Igualdade Racial que titula e demarca, mas a gente sabe da importância de cada etapa, de cada passo, né? Eu sei que você deve conhecer muito bem as etapas, mas para um território quilombola ser titulado, são 9 etapas que passam desde o INCRA, o MDA, a Fundação Palmares, e é o que a gente tem feito de acordo com a nossa secretaria. Ano passado conseguimos uma titulação de 7 a 10 territórios, perdão, e esse ano a gente também gostaria sim de manter minimamente esse número, ou de pelo menos, né, avançarmos em cada etapa. Então, foram mais de 200 títulos que foram avançando de etapa para etapa, somente no nosso primeiro ano de governo, e com certeza, eu não tenho aqui os números agora do que já avançou até agora de cabeça, mas posso lhe enviar para você postar direitinho, né, quando for fazer a matéria, mas com certeza temos acompanhado, temos nos empenhado, sim, desde Quilombo de Alcântara, lá, né, num território que tem aí desde 1970, que precisa de ajuda, até, né, aqui, próximo de nós, no Calunga, que a gente, onde foi ali lançado, né, onde vai ter agora o IFIRJ, onde vão ter algumas ações feitas em parceria com a CONAC, o Ministério da Igualdade Racial, com o MEC e tantos outros ministérios. Perfeito. E agora sim, para encerrar, ministra, aproveitar um pouquinho, então, falar da sua saga da sua carreira como atleta, como você mesmo comentou, que começou jogando vôlei nos Estados Unidos, atuou bastante tempo lá. Estamos chegando nas Olimpíadas agora, faltando em menos de um mês, mais ou menos. Queria ouvir um pouquinho se mexe também um pouco contigo, quais são as expectativas, se você vai acompanhar, enfim, o que você espera do vôlei brasileiro esse ano, especialmente o vôlei feminino nas Olimpíadas? Ah, com certeza, Lucas. Aquela pessoa que acorda de madrugada para assistir todos os jogos de vôlei masculino, feminino. Eu sou muito fã da Ana Patrícia, e da Duda, da Carol e da Bárbara, que vão estar representando a gente no vôlei de praia feminino. Eu amo muito, muito a Carol, porque eu joguei contra quando eu era nova, a Duda, porque joga demais, e a Ana Patrícia, porque é minha ídola, pitbullzona jogando, eu amo aquela mulher. Mas eu espero que elas voltem com medalha, elas têm tudo para voltar com medalha. O time feminino de quadra também, enfim, tá super bom. Passar agora aí pela Liga das Nações. Eu acompanho muito com meu pai, a gente vai trocando. Meu marido também é atleta de vôlei, então a gente sempre tá trocando ali. Mas eu sou aquela que tem esporte na televisão, a gente vai estar assistindo, né? Ainda mais Olimpíada, que não é qualquer coisa, né? Então só de 4 em 4 anos a gente está ali sentadinho. Torcendo muito, eu espero que voltem com medalha também, o time masculino, e a gente vai estar com certeza acompanhando todo e qualquer jogo quando possível. Se deixassem, a senhora com certeza comandaria o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Esportes também. Nossa Senhora, ia ser um sonho, imagina. E você sabe que agora, na semana passada, um dos nossos intercâmbios, a gente conseguiu trazer 3 jogadoras de vôlei, por acaso, né? Jogadoras de vôlei de Moçambique para o Brasil. E eu fiquei tão feliz e animada com aquilo, porque salvou a minha vida. Eu saio da maré de momentos que, infelizmente, eu acordava às vezes e pulava corpo morto para ir treinar ou estudar.
e agora está aqui nesse lugar podendo proporcionar a mesma coisa para jogadoras tão jovens que com certeza sonham em ser da seleção, enfim, é algo que mexe muito comigo, porque eu sou quem sou hoje pelo esporte. O esporte me ensinou a trabalhar coletivamente, e é isso que eu levo para a Câmara, para o Ministério, para a minha vida. Eu sempre sou a favor do coletivo. Ministra Aniele Franco, então, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu? Imagina, uma honra, um prazer falar com você de novo. Boa semana para você e todo mundo que acompanha aí. Excelente entrevista do nosso companheiro Lucas Weber com a ministra Aniele Franco, e a gente aproveita aqui mais uma vez para agradecer a ministra por conversar aqui com o Bem Viver e destaca que chama a atenção a variedade de assuntos abordados em tão pouco tempo nessa entrevista, ou seja, do quanto que o Brasil ainda tem a avançar no tema da igualdade racial por muitas outras questões que nós sabemos. E a gente destaca agora que Porto Alegre terá conteúdo obrigatório sobre direitos humanos em concursos municipais. Um PL, um projeto de lei aprovado nesta semana, busca qualificar a formação dos servidores públicos para combater opressões. A autoria é do vereador Giovanni Culau e coletivo do PCdoB. O PL trata do combate à LGBTfobia, o racismo, a violência de gênero e outras formas de discriminação. Alguns dos temas que serão relacionados aos conteúdos dos concursos públicos são direitos humanos, liberdades fundamentais e princípios democráticos. Especificamente, o projeto também aborda a orientação sexual e a identidade de gênero, racismo, violência de gênero e xenofobia. A lista ainda inclui racismo religioso e pessoas com deficiência, entre outros temas. Confira mais sobre esse assunto lá no site do Brasil de Fato, é brasildefato.com.br, ou lá no portal do BDF Gaúcho, brasildefato.rs.com.br. Em tom de denúncia sobre violência, a gente acompanha uma situação em Recife, lá na capital pernambucana. É que uma liderança do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, teve que deixar uma ocupação após ameaças sofridas. Na última sexta-feira, homens encapuzados e armados realizaram um atentado contra a ocupação Aliança com Cristo. Ela está localizada no bairro do Jiquiá, na zona oeste do Recife. Desde o ocorrido, moradoras do local permanecem cobrando respostas. Após essa invasão e destruição no acampamento, a coordenadora do MTST está sendo ameaçada de morte. A ativista ameaçada é Elisângela Jesus da Silva, mais conhecida como Janja. Cerca de 300 famílias vivem no acampamento desde 2015. O grupo invasor destruiu cercas e telhas do espaço destinado ao sítio agroecológico urbano Margarida. O projeto de horta comunitária conta inclusive com apoio oficial da Secretaria Executiva de Agricultura Urbana do Recife. Na última segunda, dia 8, foi realizado um ato que reuniu principalmente mulheres da ocupação e do MTST. Também estiveram presentes representantes de organizações e de outras ocupações. Em nota, o MTST afirma que a pessoa que se diz dona do terreno é presidente do porto da cidade. O movimento se refere a Delmiro Andrade da Cruz Gouveia, que é advogado, empresário, pecuarista e filiado à União Brasil. Ele foi nomeado pela governadora Raquel Lira, do PSDB, para presidir o Porto do Recife em maio do ano passado. O Brasil de Fato tentou contato com Delmiro Andrade da Cruz Gouveia. Não houve resposta até o momento do fechamento da matéria publicada no site. O Brasil de Fato segue aberto para manifestações. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E bora lembrar agora um recadinho super importante, isso para você saber e compartilhar com todo mundo aí, viu, com seus amigos, familiares, enfim. É o seguinte, é possível retransmitir o nosso programa Bem Viver na grade de programação da rádio aí da sua cidade, onde você mora. Hoje já são 378 emissoras recebendo o programa para fazer a retransmissão em todo o país. Você quer saber quem retransmite o Bem Viver? A lista completa dessas rádios está disponível lá no nosso site. A gente também aproveita aqui para mandar um alô a todos e todas que estão com a gente nessa audiência maravilhosa. Muito obrigado por você que está ouvindo aqui nessa parceria incrível com a gente. Se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede também, olha, é super simples, basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Lá no site você clica em como ser uma rádio parceira e pronto, você já fez a parceria com a gente. E não esqueça, nós também estamos nas principais plataformas de podcasts. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Você já ouviu falar em convivência com o semiárido? Esse é um conceito puxado por movimentos populares e organizações que atuam no território semiárido do país. Há décadas, elas defendem o desenvolvimento de políticas adequadas para a permanência sustentável na região. Essa lógica vai na contramão das antigas ideias de combate à seca, em que se pensavam apenas medidas emergenciais. Pela convivência com o semiárido, se defendem políticas estruturantes e que considerem os potenciais da região. E essa é uma das áreas de atuação de uma organização cearense que completa 50 anos de existência, minha gente, neste ano de 2024. Olha que lindeza! É a ONG Explar, que além da convivência com o semiárido, atua também pelo desenvolvimento da agroecologia lá no estado do Ceará. Nessa história de meio século de atuação e princípios, se destaca a produção do algodão agroecológico no Brasil. Há também a construção de tecnologias como as cisternas de captação de água das chuvas e o cultivo de hortas em mandala. Isso para exemplificar práticas que se tornaram políticas públicas na perspectiva de convivência com o semiárido. Os 50 anos do Explar é tema do podcast de Vera, apresentado por Francisco Barbosa no Brasil de Fato Ceará. Ele conversou com Magnólia Said, advogada, feminista, educadora popular e técnica da entidade. Ela começou apresentando a origem do Explar, Centro de Pesquisa e Assessoria. Vamos ouvir. O Explar foi fundado em 1974 como um escritório de planejamento rural, porque aquela época era época de ditadura, a gente tinha que disfarçar um pouco o que a gente fazia, e em 84 ele se constituiu como uma organização não governamental, uma ONG, com atuação intensiva, aliás, em algumas regiões do estado, como a região dos Inhamuns, em Crateús, o Sertão Central, os Sertões de Canindé, região de Sobral, o Vale do Jaguaribe, e região metropolitana de Fortaleza. Isso desde quando foi fundado. Agora, há 11 anos, o Explar vem trabalhando com as 15 etnias do estado. Então, isso amplia, etnia de povos indígenas, né, do estado. Então, isso amplia mais o raio de intervenção do Explar, né? Então, nós começamos trabalhando com pesquisa, avaliações socioeconômicas e assessoria a sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais e entidades ligadas à Igreja Católica, né? Encampando as lutas, né? As lutas dos agricultores familiares, né? Por exemplo, a luta pelo pagamento da renda da terra de acordo com o Estatuto da Terra, né? O Estatuto da Terra, quando ele surgiu para discutir as questões agrárias e agrícolas, né? Inclusive para a questão da reforma agrária, as pessoas não conheciam o Estatuto da Terra, os juízes não conheciam, advogados não conheciam, porque era uma coisa nova, né? Então, a partir dessa lei, ela veio desencadear a luta pela permanência dos agricultores e agricultoras na terra e, posteriormente, a desapropriação de áreas de conflito. Então, com essa possibilidade, nós também criamos um grupo, né, dentro do Explar se constituindo como ONG, né, para estudar essa lei, né,
o Estatuto da Terra. Então éramos um grupo pequeno, Maria Luísa Fontinelli, esse-prefeito, estava junto, tinha o Pompeu, que era agrônomo, tinha a Alba Pinho, que era sociólogo, e tinha o Pedro Jorge, agrônomo também, e eu, advogada. Eu era recém-formada nessa época, e aí nós destrinchamos toda a legislação, né, vinculada à terra. E da origem na questão agrária, Magnólia também destacou o desenvolvimento das atividades da organização Esplar. Para Magnólia, o Esplar começou a atuar de forma prática, com conceitos que só depois foram incorporados pela academia. Olha só quanta inovação. Alguns exemplos são esses aqui, sustentabilidade, agricultura de baixo carbono, resiliência e mitigação. Ela também falou que o Esplar atua a partir dos princípios dialógicos de Paulo Freire. O nosso trabalho, ele sempre reconheceu o território na sua integralidade, valorizando as dinâmicas próprias do território, né? Porque essa é a concepção da agroecologia. A agroecologia não é só a produção agrícola. A agroecologia, ela trabalha toda a dimensão de um território onde ela está sendo desenvolvida, né? Então, a gente chega no território com o saber acadêmico, chega nas comunidades e reconstruímos esse saber a partir do conhecimento que já se tem, né? A partir do conhecimento que as populações têm, que parte da pedagogia paulo-freireana, né? O que é que a gente entende como essa pedagogia? A gente escuta, a gente faz junto, a gente aprende, a gente propõe tudo ao mesmo tempo agora, né? E aí uma coisa que a gente vê que faz com que esse trabalho tenha fluído e venha fluindo tão bem é a relação de confiança e transparência que a gente estabelece com os beneficiários. A gente só chegou nesses 50 anos, Francisco, porque nós tivemos aceitação e participação das famílias de agricultores e agricultoras pautados nessa pedagogia. Magnólia também destacou a atuação do Esplar no Brasil e no mundo no apoio ao algodão agroecológico. Também falou sobre a colaboração na alimentação saudável, direito à água, direito das mulheres e povos tradicionais. Outro tema explicado pela convidada do podcast de Vera foi a chamada convivência com o semiárido. Acho que primeiro é preciso entender que o semiárido tem umas características muito específicas, né? De solo, de vegetação, de clima. E ele é semi porque ele ainda não é árido de tudo, né? Ou seja, as famílias convivem com pouca água, mas tem água, né? Principalmente quando chega a bendita chuva, né? E a água daqui, ela acontece nos 4 primeiros meses, né? De fevereiro a maio, né? Isso é um diferencial, né, do semiárido ou caatinga, né? E aí a caatinga perde as folhas no segundo semestre. É por isso que ela fica toda cinza, né? Então, isso é a configuração desse bioma, né? E aí nós temos também uma rica biodiversidade de fauna e flora, tanto quanto a Amazônia, né? Só que foi criado um estigma de que o semiárido não é um lugar bom de se viver. E o Esplar veio provar exatamente o contrário, né? Dentro da nossa concepção do que é bem viver, a gente vê a capacidade do semiárido de desenvolver atividades onde as famílias de agricultores e agricultoras possam conviver com essa realidade, né? E 2 dicas para quem quiser saber mais sobre essa história. É ouvir a edição completa do podcast de Vera, que nós ouvimos trechinhos agora, entrando lá no site www.brasildefatoce.com.br. É a página do Brasil de Fato lá no Ceará. Repetindo aqui, brasildefatoce.com.br. Outra é acessando o portal do Esplar na internet. O endereço é esplar.com.br. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E se você acabou de chegar aqui no nosso programa, pegou o bonde já andando, eu tenho um recadinho importante para você. Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcasts, no site do Brasil de Fato, na aba rádio e através de várias emissoras parceiras espalhadas pelo país. Para quem estiver na Grande São Paulo, o Bem Viver também é transmitido pelo Dial, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Para o mundo inteiro, nós estamos na internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br.
E dá para você ouvir quando você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Agora vamos falar sobre a região do Rio de Janeiro, conhecida como a Pequena África. Ela abrange o território da zona portuária e os bairros da Praça 11 e Estácio. Esse era um dos locais de desembarque da população sequestrada e escravizada no Brasil. Até hoje, a área representa um dos mais importantes legados da cultura negra no país. Da memória da escravização ao berço do samba, ela guarda locais históricos. Exemplos são os cais do Valongo e a casa da Tia Ciata, que preservam e mantêm viva a história da diáspora africana. Saiba mais na reportagem de Serguei Monim, no quadro Mosaico Cultural. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. Há 250 anos, o Rio de Janeiro começava a inaugurar um triste e marcante capítulo da história da escravidão no Brasil. No ano de 1774, foi registrado o início do desembarque e comércio dos escravos que chegavam na zona portuária do Rio, bem como o enterro dos africanos escravizados que não aguentavam as péssimas condições da travessia do Atlântico. Mas a descoberta deste sítio arqueológico aconteceu apenas em 1996, dando origem ao Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. É o que conta o coordenador de comunicação do IPN, Alexandre Nadai. E aí a gente está falando, já que o achado arqueológico é em 1996, de 165 anos de apagamento dessa história. Foram construídas casas aqui, você tem nas próprias paredes do Instituto, ali no nosso memorial, a gente tem resquício dos ossos desses que aqui estão enterrados, que não foram respeitados, misturados com a areia dessa construção urbana. A gente está falando de um local que é a personificação da violência contra o africano que foi trazido para ser escravizado no Brasil. Então, o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, ele preserva a memória desse holocausto contra a população africana. O cemitério dos Pretos Novos, como a região ficou conhecida, era o local onde acontecia o sepultamento dos escravizados que morriam após a entrada dos navios na Baía de Guanabara ou logo depois do desembarque, antes de serem vendidos. Alexandre Nadai explica a origem do termo Pretos Novos para designar os africanos escravizados que desembarcavam no Rio de Janeiro. Eles eram amontoados dentro dos navios tumbeiros, junto com mercadorias e com mercadoria. E muitos, ao chegar aqui, eles morriam. Os que chegavam e conseguiam sobreviver, eram tratados, eles iam para ser vendidos nas lojas de escravizados. E quem não conseguia era uma mercadoria nova que estragou. Então, Pretos Novos é isso, é uma mercadoria nova que acabou se estragando pela falta de condição com a qual eles eram cuidados. A descoberta do cemitério dos Pretos Novos, em 1996, ocorreu por acaso, durante uma reforma de residência na região. No mesmo local foi erguido o Instituto de Memória e Pesquisa Pretos Novos, como conta a fundadora do Instituto e dona da casa, Mercedes Guimarães. O achado foi por um acaso, Nós fomos fazer a reforma da nossa casa e no solo havia vários fragmentos de ossos, cabeças, pedaços de ossos. O pedreiro até achava que aquilo ali era de animais que o pessoal enterrava. Esse prédio aqui foi comprado depois para poder ampliar a casa. Só que a gente não ampliou a casa. Acabou fazendo um espaço de memória. Onde hoje está o memorial seria a nossa garagem. A partir deste momento, aconteceram várias descobertas importantes na zona portuária do Rio sobre a chegada dos africanos escravizados na cidade. Um dos achados arqueológicos mais marcantes foi o Cais do Valongo, que foi construído em 1811 e é considerado o maior porto receptor de escravos do mundo. Estimativas apontam que cerca de 1 milhão de escravos transportados da África desembarcaram aqui entre 1811 e 1831.
O sítio foi descoberto em 2011, durante escavações arqueológicas realizadas no contexto do projeto de revitalização da zona portuária do Rio. Em 2017, o Cais do Valongo foi declarado Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco, sendo reconhecido como um sítio de consciência sobre a mais importante evidência física associada à chegada histórica de africanos escravizados no continente americano. A enorme presença e influência negra nesta área fez com que o compositor e artista plástico Heitor dos Prazeres designasse a região como a Pequena África, simbolizando o berço das tradições afro-brasileiras no Rio de Janeiro. Assim, após o fim da escravidão, a Pequena África passou a ser uma referência, um ponto de encontro dos ex-escravizados radicados nos morros próximos ao centro da cidade, e também recebendo a migração de negros de outras regiões do país, principalmente da Bahia. Esta confluência da cultura africana no Rio de Janeiro reuniu tradições religiosas, do batuque, dos terreiros e fez com que a região fosse considerada um dos berços do samba. Um desses emblemáticos pontos de encontro era a casa da tia Ciata, a mais famosa das tias baianas, como eram chamadas algumas mulheres que vinham da Bahia e faziam do centro do Rio o seu novo lar, como explica Alexandre Nadai. Na época, a gente está falando que 1 milhão de negros vieram para ser escravizados, então a gente tinha a maioria aqui de pessoas negras que frequentavam, né? E a gente tem os expoentes, né? Como tia Ciata, João da Baiana, Donga, todos esses personagens que ajudaram em todos os prazeres a chegar a essa denominação de Pequena África. Mas o samba nasce disso, né? Desses terreiros ali, dessa mistura do machixe com o jongo, com a capoeiragem, né? Como os terreiros, tanto é que Pixinguinha, né? Que é um dos grandes nomes aí do samba, você tem ele cantando Ialô, né? Aqui come o terreiro pelo Adié, né? Faz inveja pra gente. Benguelê, né? E você tem os machistas também, o chorinho, né? Então, nessa mistura do machixe com os batuques dos terreiros, a gente tem o samba. Se no passado este território foi cenário de tenebrosos crimes humanitários, hoje esta memória vive como força de combate ao racismo e celebração do que é de mais vibrante no legado da cultura africana no Brasil. Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Serguei Moni. É importante considerar a história não apenas como uma sequência linear de fatos sem uma contextualização contemporânea, atual. Ao contrário, cabe o olhar de uma história viva e dinâmica, sempre em movimento. Nela, as disputas do passado podem até ganhar novas configurações nos dias de hoje. Por isso, essa revisão e contextualização deve ser permanente. Um exemplo é registrar a Pequena África, em um país que permanece com muitas dívidas para avançar na igualdade racial, como nós bem percebemos na entrevista com Aniele Franco que abriu o programa de hoje. O papo agora é sobre uma experiência bem bacana que acontece em Curitiba e faz parte de uma rede mundial. É que um acampamento na capital paranaense reforça o empoderamento feminino por meio do rock. São as Meninas Bateristas. O trabalho ganhou ainda mais destaque depois de uma fala machista de um músico curitibano. Essa fala, minha gente, provocou reação nas redes sociais em defesa de mais mulheres instrumentistas. Essa reportagem é de Ana Carolina Caldas, do Brasil de Fato, Paraná, e quem traz os detalhes na locução é o nosso colega Daniel Lamir. Um acampamento de meninas na capital paranaense tem chamado a atenção por reforçar o empoderamento feminino por meio da música. O Rock Camp, como é chamado, é uma colônia de férias que ensina meninas a tocarem instrumentos e formarem uma banda. Todo mês de janeiro, cerca de 60 meninas previamente inscritas participam do projeto que tem como intuito oferecer formação musical. Há também outros conteúdos que vão desde marketing até o próprio empoderamento feminino. O acampamento ganhou visibilidade após a divulgação de mensagens machistas proferidas por um baterista curitibano em um grupo de WhatsApp de profissionais da música. A mensagem do músico, que após o episódio foi expulso das duas bandas em que atuava, dizia, abre aspas, mulher geralmente não rola tocando, se mexe estranho e não tem pegada. Bem poucas se salvam, negócio delas é tocar piano,
Fecha aspas. Em seguida, as redes sociais ficaram repletas de protestos, especialmente de mulheres do meio artístico. Foi aí que um Instagram do Rock Camp publicou um vídeo com as alunas que aprenderam bateria durante o projeto nos últimos anos. Na publicação, os dizeres, abre aspas, mulheres não tocam como homens. Aqui, a gente toca como mulheres. Fecha aspas. Para a coordenação do Rock Camp, o que aconteceu no grupo de WhatsApp reflete o que ocorre no dia a dia das mulheres do meio musical. O Brasil de Fato Paraná conversou com algumas das alunas. Elas destacaram a importância do projeto para que possam se expressar com liberdade no mundo. As meninas dizem estar apaixonadas pela música, pelos instrumentos que aprenderam a tocar e, principalmente, entendem que são livres para manifestar sua força e sentimentos. É o caso de Manuela Caldas de Camargo, de 12 anos, que já participou 3 vezes do Rock Camp e pretende voltar no próximo ano. Assim, eu tinha tentado aprender guitarra antes, mas bateria foi algo que eu realmente, gostei muito. Eu achei muito, muito, muito legal. Você toca e você vê o som assim fluindo, algo que não sei nem explicar, faz sentido, sabe? E é algo muito difícil, então eu acho muito legal. Outra aluna, Lavínia, de 13 anos, conta que tocar bateria é um sonho realizado. Como eu tinha muitas mulheres inspiradoras na minha volta, tocando vários instrumentos, inclusive a bateria, eu sempre tive vontade. E eu comecei tocando algumas vezes no Girls Rock Camp, bateria, que foi incrível, porque é um projeto super, super, super legal. E comecei tocando e me apaixonei mais ainda pelo instrumento. E hoje em dia eu faço aula. Cada vez estou desenvolvendo mais e evoluindo mais para conseguir chegar mais a fundo nesse sonho. E eu incentivo muitas mulheres a entrarem nesse rumo dos instrumentos, e inclusive da bateria, que é um instrumento que você consegue expressar tudo que você está sentindo. E assim como para Lavínia, para Isadora Silvestrin, de 12 anos, tocar bateria especialmente em um palco foi importante para poder expressar os sentimentos. A experiência de tocar bateria no Rock Camp é simplesmente incrível, inesquecível. Estar num lugar onde as pessoas te apoiam e te fazem ter vontade de tocar é muito bom. Eu, na verdade, já sabia tocar bateria antes do Rock Camp, mas eu nunca tive a oportunidade de tocar num palco tão grande, com tanta gente vendo, com tanta gente que me apoia. Você poder expressar seus sentimentos, sua força através de um instrumento é simplesmente incrível. E o Rock Camp mostra que todo mundo consegue fazer isso. É só você querer, você tentar, e você consegue. Ele mostra o seu verdadeiro potencial e te ajuda a simplesmente ter vontade de fazer o que você gosta. Tocar bateria é um jeito ótimo. Tocar qualquer instrumento é um jeito ótimo de expressar seus sentimentos, sua vontade. O Rock Camp curitibano se inspira no Girls Rock Camp, que surgiu em Portland em 2001. Desde então, ele se espalhou pelo mundo pelas mãos de pessoas que acreditam no poder criativo e transformador do projeto. Os camps do mundo se conectam e se encontram por meio da Girls Rock Camp Alliance, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Carolina Caldas, em Curitiba, no Paraná. Locução Daniel Lamir. E a gente se despede da edição de hoje com a rainha do rock no Brasil, a saudosa Rita Lee, com a música Corista de Rock. Disseram que o palco não era mais aquele lugar, mas do jeito que a gente me olha de frente, como eu vou parar? Pois eu sou corista num grupo de rock, vem pra valer. Um ponto de vista que não se limita. A edição do Bem Viver desta quarta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa das emissoras que retransmitem o Bem Viver
você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa, e aproveitamos para agradecer aqui a todos esses veículos e a você também por essa maravilhosa audiência. Continue aqui sempre sintonizado ou sintonizada na nossa programação. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. A apresentação do programa hoje foi comigo, Afonso Bezerra, o roteiro foi com Daniel Lamir, a edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos, os trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche, a coordenação de rádio e TV de Monize Ravena, a diretora de programas de áudio Camila Salmásio, a direção executiva é de Nina Fidelis, o apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.